Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, boa semana pra você. Em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto. Boa tarde. 1 e 2, dia 12 de maio, segunda-feira, quase a metade do mês de maio aí. Se prepare aí para as festas juninas, porque daqui a pouco estaremos comemorando elas, né? Então, muito bem, vamos aí ao tempo e temperatura na nossa cidade agora. Em Arapiraca, 30 graus. Chuvas, probabilidade de chuvas em 15%, umidade relativa do ar em 53%, ventos a 19 km por hora. Esse é o clima da nossa cidade agora. Então, probabilidade de chuva não vai chover, clima ameno, 30 graus, tá bacana. Tempo hoje, inclusive, amanheceu bem gostoso mesmo, né? Para segunda-feira. Então, fica tranquilo aí, a temperatura vai se manter assim, tá legal? Tema de hoje, gente, sequelas psicológicas de vítimas de usurpadores da fé. Você achou forte, né? É porque o programa não terminou ainda, né? Deixa o programa terminar que você... Por que a gente escolheu esse tema? Eu não vou citar nomes aqui, mas o Brasil inteiro estava e ainda está acompanhando algumas manifestações de pessoas que inclusive se auto-intitulam profetas. Né? Deixa eu pegar o significado dessa palavra aqui, no bom português. Né? Na religião, um profeta é uma pessoa que afirma ter sido contactada por uma entidade divina ou sobrenatural e que fala em nome dessa entidade, transmitindo mensagens ou revelações. Na Bíblia, os profetas são aqueles que receberam mensagens de Deus e as transmitiram ao povo, muitas vezes com a função de alertar para o pecado, chamar ao arrependimento e anunciar o futuro, né? Então, os profetas maiores na Bíblia aí são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são considerados os profetas maiores. Os profetas menores, né? São conhecidos como menores profetas de menor extensão literária. A função do profeta tinha como função transmitir mensagens de Deus, alertar para o pecado, chamar ao arrependimento, prever o futuro ou anunciar o futuro, fica melhor, e ensinar ao povo de Deus a obedecê-lo, né? Para isso, nós trouxemos o psicólogo Eduardo Augusto Almeida, que inclusive é cristão também. Judeu. E judeu. Não, judeu. É judeu, não é cristão, é judeu, só judeu. Correção aí, né? Desculpa aí a vergonha que eu passei. E aí, rapaz, você já chega falando, esses profetas. Então veja, nós escolhemos esse tema porque nas semanas anteriores, o Brasil está sendo, né, dia a dia, impactado com pessoas que se auto-intitulam bispos, apóstolos, profetas, e agora tem eu nunca vi tanto profeta, né? E, gente, eu fiquei pasmo, doutor Eduardo, porque na semana passada, eu não vou citar, como eu falei aqui, eu não vou citar nomes para não dar ibope para esses caras, né? Eu não gosto de dar ibope para esse tipo de gente. Esse programa é um alerta para você, quando você decidir procurar uma religião, um lugar para você ir, e quando eu falo religião é qualquer uma. Eu não estou falando aqui, eu sou cristão, tá certo? Não frequento igreja por decisão minha, decidi não frequentar mais, entendeu? Tenho a minha família toda, basicamente, 99% cristã. O único herege que tem sou eu mesmo, tá certo? A minha família toda é cristã, tenho parentes, inclusive são pastores,
de igrejas sérias, porque são pessoas sérias e idôneas. Eu quero falar sobre isso aqui também hoje, né? Quando alguém chegar para você falando que é pastor, que é apóstolo, que é bispo, procure saber. Você tem o direito de saber a reputação dessa pessoa, se ela compra e paga, né? Porque Testemunho, né? é o testemunho. Como é que o cara vai ensinar você a falar sobre... Você vai entregar o dízimo na igreja de um cara desse e o cara não tem cuidado nem com o nome dele, né? Então, Eduardo Augusto Almeida, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, André. Boa tarde, meu querido Marco. Enfim. O grande problema Não vou nem entrar pela questão dos pastores ainda, mas neurologicamente e evolutivamente, a impressão que eu tenho, e muitos cientistas corroboram o que eu vou dizer aqui, é que nós somos os únicos animais programados para crer. Há uma programação interna nossa, no nosso juízo, que ela está programada para crer em alguma coisa. Seja Deus, Jeová, Hashem, Alá, bom, enfim. Brahma não é o nome de cerveja. Brahma é uma divindade hindu. Antes de você sair correndo e adorar a garrafa. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem mais. Esse programa, Eduardo, ele não se presta a ser contra o cristianismo, nem nenhuma igreja. Pelo contrário, né? Então eu vou logo direto ao ponto, igual José Neumann e Pinto. O que caracteriza um usurpador da fé do ponto de vista psicológico? É quando alguém manipula esse sistema de crenças que você e todo mundo tem para benefício próprio. Por exemplo, você começou a dizer qual é a designação de um profeta. Profetas em todos os tempos, e não só estou falando de católicos, nem judeus, nem evangélicos, mas em qualquer religião, eles têm duas funções: apontar o pecado e convergir para o arrependimento. Ponto. Se o profeta fizer mais do que isso, desconfie. Mas desconfie sério, né? Eu fui pesquisar, você não quer dizer números, eu também não vou, até porque eu também não quero ganhar um processo. Eu pelo menos apenas 5 ou 6 adolescentes profetas por aí no Instagram e na vida evangélica, digamos assim, das pessoas. E aí alguém perguntou, agora almoçando, alguém perguntou pra mim, entrou na conversa sobre religião, por alguma coincidência entrou no assunto de religião, e perguntaram assim: mas Deus não usa criança? Eu disse: olha, usou, por exemplo, o profeta Samuel, mas usou para duas coisas: para dizer para ele que ele estava lascado, que ele ia perder a função dele, que os filhos iam morrer e que Israel cairia numa profunda dor de cabeça. Então, se você olhar, eu não lembro qual é o livro agora, vou ficar devendo. A função do profeta, 8, 7 anos ele tinha quando estava no templo. Ele fez essas duas coisas e não mais. E nada mais. Ele veio aparecer depois de velho, já ungido, sumo sacerdote, profeta e líder de Israel naquele período, até que se levantasse um rei. Então a função do profeta é basicamente essas duas: apontar para o pecado de alguém ou da nação e convergir para o arrependimento. Tirando isso, eis que eu te digo, você vai enricar em 2 dias. Biblicamente falando, teologicamente falando, a resposta é não. É treta, pule fora. Porque ele está enganando você e todo o seu corpo vai reagir. Como eu disse para vocês, toda vez que eu venho aqui, eu trabalho com hipnose, hipnoterapia. E é muito fácil, do ponto de vista técnico, levar alguém para um êxtase e um movimento religioso. Tanto é que uma das técnicas que eu aprendi no curso é a técnica evangélica. Tem nome. E programação neurolinguística, PNL. Isso. Alguns pastores, inclusive, estão fazendo cursos, né? Eles fazem cursos para dominar essa técnica de programação neurolinguística. E aí, no calor da emoção, a gente é suscetível a muita coisa. Tem gente que chora vendo novela, pô. Imagine. O André é flamenguista. Se o Flamengo ganhar o Mundial, o André vai arrancar a roupa e vai sair no casa. Não sou desse nível. Ainda bem, graças a Deus. Mas eu conheço torcedores Que é Mengão. Que é... É Vascão. Aí melhorou. Mas eu conheço torcedores, por exemplo, que morreram no estádio assistindo o jogo por conta do infarto devido à emoção. Inclusive no campeonato alagoano. No ano passado, foi, Marco Aurélio? Vou dizer um CSA. Torcedor do CSA infartou em campo
Porque, se eu não me engano, o CSA ganhou uma partida lá e foi assim, foi aqui no Rei Pelé. Foi quando alguém empatou. É, O CSA empatou, foi pros pênaltis e perdeu. Ele não chegou a ver os pênaltis. exatamente. Ele não chegou a ver os pênaltis. E o máximo que o CSA mandou foi uma coroa de flores pra família. Vamos aqui. Quais os principais danos emocionais que essas vítimas costumam apresentar ou podem apresentar? Em primeiro lugar, a euforia. Euforia porque Deus falou comigo e lá. E essa euforia vai ter um custo neurológico, porque tem uma glândula chamada pineal, que ela tá mais ou menos aqui e posicionada entre os olhos da gente, só que bem lá no fundo do juízo. E essa glândula regula todo o corpo, todo o corpo, todas as outras células, todos os outros sistemas estão interligados à pineal. E essa glândula, alguém fez umas tomografias há muito tempo atrás, com budistas, católicos, pessoas assim espiritualmente evoluídas, e percebeu na tomografia que a glândula pineal funcionava de maneira diferente. Iluminava mais, iluminava com mais intensidade na tomografia e tudo mais. Então essa glândula, os egípcios já chamavam de terceiro olho, o olho que tudo vê. Então tem uma ligação emocional e os neurologistas não sabem identificar como isso funciona, só sabe que existe. Só para terminar o raciocínio. E aí, quando você ativa isso, o corpo inteiro vai para um nível de euforia gigantesco. Primeiro tempo, vai frustrando. Quando cai, você derruba todo o sistema de crenças da pessoa. Então a pessoa vai, não é morrer, mas vai dar aquela queda parecido com sintomas depressivos. Muito parecido com sintomas depressivos. Eleva a ansiedade no máximo e nada acontece, você cai. O problema é que o pastor fica... o pastor ou padre, seja lá quem for, fica no pé. Deus vai fazer. E essa crença é alimentada por uma palavra que não tem cabimento teológico. Então, psicologicamente, a pessoa definha. A expressão é definha, porque colocou a sua fé no lugar errado. Perfeito. Existe um perfil mais vulnerável a esse tipo de manipulação religiosa? Existe. E você não vai gostar. Vai em frente. Mulheres. Entre homens e mulheres, 60% é muito mais vulnerável do que homem. Não é porque nós homens sejamos melhores, é porque as mulheres esperam mais. E aí coisas que mulher podia fazer simples, algumas atitudes na vida, não fazem porque a sociedade a moldou para esperar. Então mulheres são muito mais manipuláveis do que homens. Pode pegar qualquer imagem de culto, de missa, de qualquer evento religioso, e você contar as pessoas que estão tendo algum tipo de transe. As mulheres são maioria esmagadora. Segundo, eu não conheço brasileiros que não tenham dívidas. Eu não conheço. Se alguém tem, levanta a mão, dá um toque aí no programa. Pois é. Então a gente que espera uma solução imediata para problema também se torna vulnerável. E o pastor ou o padre, ou quem quer que esteja manipulando o sistema, ele consegue fazer a leitura corporal de quem está mais vulnerável e acessível. Por exemplo, eu consigo fazer numa sala de aula, se eu for dar uma palestra para com hipnose, quem é mais acessível a um transe. E é claro que eu vou encher o saco dessa pessoa, é claro que eu vou usá-la, ou que ela vai corresponder melhor aos elementos de transe. E o pastor ou o padre, ele é ensinado a ver sinais na multidão. E vamos colocar também líderes religiosos, porque a gente, quando falar pastor ou padre, religioso é melhor. a gente está falando líder religioso, porque a gente abre um leque, né, maior aí, para não deixar a coisa dentro da igreja cristã. Eu não estou falando aqui, estou falando de qualquer culto religioso. Essa falha foi minha, eu admito. Não, qualquer líder religioso, seja ele católico, evangélico, espírita, de matriz africana, qualquer um. Estou falando de líderes religiosos que podem usurpar da fé e trazer para o crente, aquele que crê, né? Isso, crente as sequelas, sequelas psicológicas. Só para ser do ambiente cristão. Lembra do João de Deus, né? Isso aí tá preso, paciência, não pode falar dele. Líder espírita, de fazer cirurgia mediúnica. Eu parei de contar quando chegou no 200. Casos de abuso, assédio, manipulação psicológica por conta dos supostos milagres ou cirurgias mediúnicas, ou seja lá o que for. Enfim, eu tava comentando com essa moça que me serviu o almoço, muito gentil, parecia muito com a minha filha. Que assim, existe todo tipo de gente para todo tipo de coisa.
Existe todo tipo de gente para todo tipo de coisa. E aí você pode... Lá na Bíblia tem uma solução interessante. Diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então, como disse o André, estude, pesquise, veja em que está fundamentada a fé do rapaz, ou da moça, ou da pessoa, seja lá de quem for, do líder religioso. Observe os antecedentes dele, quem mais perto, se tem algum tipo de escândalo, se não tem. Onde você está colocando fé? Eu disse para essa moça, antes de vir para cá correndo, que é legal que cada um tenha uma casa para morar. E eu estava falando no sentido religioso. Igrejas ou denominações religiosas, existem as tampas. Mas aí a gente se sente bem em algum ambiente e fique por lá. Mas antes, investigue, olhe. Eu não vou esperar que ninguém tenha feito uma cagada, mas veja se esse cara pelo menos se arrependeu. Ou se essa cara pelo menos se arrependeu. Perfeito, Eduardo. Você pode participar pelo 996398389. Estamos ao vivo aqui pela NN1 91,5. Pela NN, aliás, pelo NN Play, tá? Nosso canal no YouTube. O tema: sequelas psicológicas de vítimas de usurpadores da fé. Os picaretas da fé. Tá? Eu posso denominar assim. Se você não quiser chamar, né? Segundo aqui, viu, Eduardo, os estudiosos sugerem que Samuel tinha cerca de 12 a 15 anos quando Deus falou com ele para ele transmitir a mensagem ao sacerdote Eli, tá? 12 a 15 anos. Obrigado pela correção. Eu tive pesquisando, Eduardo, e tem algumas coisas que sempre me chamaram a atenção. Como eu vim de uma igreja, fui criado dentro de um ambiente evangélico, dentro de uma igreja evangélica, tradicionalíssima, inclusive. Essa igreja, ela tinha o pastor, os diáconos e os presbíteros. Essa era a ordem hierárquica, vamos dizer assim. Você era primeiro diácono, depois você era separado para presbítero, depois você era pastor, ordenado pastor. Depois eu fiz parte de outra igreja que os pastores eram pastores quando eles iam ao seminário, eles cursavam. O seminário é um curso superior de teologia e outras matérias que os pastores vão para um seminário e se formam. Os pastores batistas têm seus seminários. Os pastores presbiterianos, a Igreja Presbiteriana do Brasil também tem esses seminários, tá? A Assembleia também tem, viu? A Assembleia de Deus tem. No meu tempo não tinha. Tem. Então, auxiliar. Então o que é que acontece? Eu fui pesquisar e a carapuça vai cair em quem servir aí. Tem gente se autodenominando bispo. A onda agora é profeta, viu, gente? Cuidado com isso. Tá? Mas antes de chegar no profeta, vamos falar de bispo e vamos falar de apóstolo. E olha a facilidade que existe no nosso país, que eu acho que devia mudar isso aí. Eu sou cristão, mas eu acho que devia mudar. Tá? Primeiro, você abre uma igreja pela internet. Você abre uma igreja, você entra aqui no site da Receita Federal e você abre um CNPJ por aqui. Aí consegue isenção de recursos. Isenção, exatamente. Já tem esse negócio aí. Tá? Então, se eu abrir a igreja, você pode ser bem-vindo. Tem a música, o Bispo Pepes vai falar com você agora. O Pepes. Cadê as vozes dos anjos? Cadê? Isso. Deposite seu dinheiro na minha conta. Eu vou viajar para a Europa e você vai ficar aqui. Você não vai nem para Igaci, nem para a Lagoa da Canoa. Você vai ficar em casa. Mas entregue seu dinheiro para mim. Sentiu aí a pressão? Então, já tô tirando onda, mas veja só. Olha só. Você abre uma igreja pela internet e olha isso aqui, tá? A minha pergunta, você pode perguntar aí ao ChatGPT. A minha pergunta foi assim: para ser reconhecido como bispo ou apóstolo, os requisitos podem variar bastante. A minha pergunta foi assim: o que é necessário para ser reconhecido como bispo e como apóstolo? Aí a resposta foi assim: para ser reconhecido como bispo ou apóstolo, os requisitos podem variar bastante, dependendo da denominação cristã, como católico, ortodoxo, anglicana, batista, pentecostal. Aí ele colocou aqui: bispo, nas tradições históricas, que são a igreja católica, ortodoxa, anglicana, a ordenação prévia como padre/presbítero, chamado da igreja,
o bispo é escolhido por outros bispos e pela autoridade superior, como o Papa ou Sínodo. A gente sabe disso bem na Igreja Católica, inclusive. Um grande abraço, meus irmãos católicos que elegeram seu novo Papa na semana passada. Consagração episcopal, um rito específico com imposição de mãos por outros bispos válidos. Terceiro, vida exemplar. Espera-se conduta moral, doutrina ortodoxa e liderança pastoral. Depois, formação teológica. Estudos em teologia e experiência no ministério são fundamentais. E aí vem o grande gargalo agora, a minha crítica vai para essas aqui. Em igrejas evangélicas não e neopentecostais. O título pode ser concedido por consagração dentro da denominação ministério. Ou seja, eu fui com a tua cara, Eduardo, achei que você tá bom, então vem para cá. Vai que é tua. Pior, te dei um carrinho. Isso. Né? Pode depender da fundação da igreja, crescimento ministerial e reconhecimento de autoridade espiritual. Nem sempre exige formação formal. O cara pode não ter estudo nenhum, mas ele vai ser bispo. Me explique como. Bom, se alguém também me explicar como é que um cabo analfabeto é presidente... Eita, desculpa, foi mal. E requer testemunho de vida, liderança e unção reconhecida. O apóstolo. Esse título tem uso mais variados e modernos. Na Bíblia, os apóstolos eram enviados diretos de Cristo, como os 12 apóstolos e Paulo. Tinha autoridade para ensinar, fundar igrejas e escrever doutrina. Hoje, principalmente no meio pentecostal, isso aqui é a resposta do ChatGPT, tá, gente? Não estou inventando nada aqui. Apóstolo, olha aí, é aspeados, viu? É geralmente um título dado a líderes que fundam igrejas. Igrejas, né? Redes de ministérios ou missões. Ou seja, aquilo que eu falei. Eu vou no site da Receita Federal, abro uma igreja. Quem é? É o apóstolo André Pepes. Nessa brincadeira, eu sigo um comediante. Ele já dele, cara que é comediante, Álvaro, alguma coisa, eu esqueci agora o nome dele. Que ele se denomina semideus. Aí algum entrevistador de bate-papo, assim, de talk show, ele disse o seguinte: primeiro, eu quis ser bispo. Quer dizer, eu era pastor, aí já me inventaram o bispo. Aí eu subi de nível, que é pra ficar igualado. Aí tinha um apóstolo, já inventaram os apóstolos. Eles saíram dizendo 3 ou 4 de igrejas mais comuns que tinham apóstolos. Não, eu preciso subir de nível. Então o que é que falta para ser superior ao apóstolo? Deus. Como eu não tenho coragem para isso, você semideus. Mas ele tá dizendo, né, para não dizer que não inventou nada, que ele é um comediante. Ele já viu para Alagoas e morri de rir com o show dele. É muito divertido. Porque ele pega essas picaretagens da fé e começa a dar uma esticada, tirar onda. Eu gosto quando o comediante, ele é eclético, ele tira onda. Tem o Bispo Arnaldo, né? Bispo Arnaldo. Bispo Arnaldo. Semideus. Agora é semideus. Bispo Arnaldo. Eu inventei de mostrar um vídeo pra minha digníssima, pra minha noiva. Tá me vendo, Kelly? Vou falar, depois você me dá uns cascudos. De como é completamente idiota e simples, assim, fazer oração em língua assim, você tem unção. Aí ele começou a conjugar os verbos. Que decanta-se. E eu chorando de rir. Eita glória, glória, glória. Pois é. Eu chorando de rir. É por aí. Porque eu me lembrei que quando eu era muito mais novo, eu ouvi na Canção Nova um cara ensinando a mesma presepada. Tem anos, 96, 98. Quer dizer, vai ter todo tipo de gente em todo tipo de canto. Pois é. E assim, a gente percebe, né, que pegaram a religião cristã e o Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. Quando se junta a Igreja Católica com a Igreja evangélica, nós somos um dos maiores países cristãos do mundo. Nós temos a maior população de católicos do mundo no Brasil, tá? E diga-se de passagem, eu fico muito feliz por isso. Sim. Tá certo? Fico muito feliz por isso. Não por ser católico, nem ter nada contra a religião, não. Eu vou repetir. Aliás, eu vou dizer aqui agora. Eu tenho amigos de várias religiões. Eu tenho amigos de religião de matriz africana, que eu encontro na rua, que eu abraço, que eu tenho telefone, que eu tenho WhatsApp, entendeu? E não vou dizer a ele que ele está errado, como ele também não vai dizer que eu estou errado por ter a minha fé. Eu assisti um negócio ontem, Eduardo,
E aquilo me chocou. Me chocou 2 vezes. Eu era adolescente, quando na década de, eu acho que 90, né? Um desses aí, bispo, né? Chutou uma imagem Lembro disso. da Igreja Católica Apostólica Romana no programa vespertino. Para ser mais específico, a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Exatamente, tá certo? E eu estava comentando isso com minha esposa hoje. Eu digo, isso é uma falta de respeito com a fé do outro. Aí você imagina, né? Porque os evangélicos não têm imagens nos seus templos. Você já imaginou se entra um monte de vândalos numa igreja evangélica e quebra tudo lá? É a mesma coisa. Entendeu? Agora, vocês entenderam que a ordem se inverteu? Mas ontem eu tava vendo, eu tava ouvindo, né? E eu não gosto de coisas pejorativas. Eu não gosto de tratar a fé dos outros com brincadeira, né? E alguns pastores, eles tratam a Igreja Católica com algum desdém por conta das imagens dos santos e chamam Nossa Senhora Aparecida de Cidinha. Não rola. Entendeu? Não rola. Entendeu? Porque aí eu vou falar pra você o que é que acontecia comigo quando eu tinha 7 anos de idade. Eu perdi minha mãe, fui criado por uma tia, caí de paraquedas na casa da minha tia, que era esposa de um pastor evangélico. E todo dia de domingo de manhã, eu saía com a Bíblia maior do que eu ainda tenho essa foto, certo? Eu quero ver. Debaixo do braço, a pé, da Cambona pra igreja matriz da Assembleia de Deus ali em Maceió, que era em frente a Embratel, ainda hoje é. Tá certo? E algumas pessoas passavam pela gente e diziam, ó os bode. Entendeu? Chamam de bode os assembleanos naquela época e os maçons, né? Eu não sabia que os maçons chamam de bode também. Então veja, eu ficava morto de vergonha. Primeiro que eu tive que perguntar por que a gente era chamado de bode, né? Uhum. E era chamado de bode porque tinha o princípio da questão das línguas estranhas e as pessoas, né, falavam isso. Quando era a época do carnaval, tacava ovo nos templos e tal. Nos crentes e tal. Enfim, tá? Então assim, vou dizer, não sou a palmatória do mundo, tá? Mas hoje o Brasil tem, eu vou pegar aqui a quantidade, deixa eu pegar aqui, viu, Eduardo? Quantidade de desigrejados. Eu devia ser o presidente dos desigrejados no Brasil. Rapaz, acho que o número real é muito maior do que o número do censo. 16 milhões de pessoas. Uau. Se identificam assim. 16 milhões de pessoas se identificam assim. E a minha última experiência como uma igreja foi péssima. Com pessoas de péssima qualidade. Entendeu? Uhum. E assim, por isso que eu decidi, eu não quero fazer parte disso. Agora, tem 2 sentimentos manipuláveis que as autoridades, os líderes religiosos praticam, e é muito comum acontecer com profetas, apóstolos, bispos e aqueles que se auto-intitulam pastores. Como o sentimento de culpa e medo, Eduardo, é utilizado para controlar essas pessoas? Muito fácil, muito simples, é miseravelmente simples. A culpa porque tem alguém te vendo e você faz a porcaria e o pessoal fica te lembrando das porcarias que você fez, então a pessoa sente culpa. E o medo da punição. Como é que é? Uma amiga minha colocou um negócio no Instagram que eu concordo com ela. Só que eu não vou lembrar a frase, eu vou lembrar o princípio. Tinha um filósofo no século XIX chamado Nietzsche. Sim. Ele escreveu um livro que me deram de presente, eu morri de rir com a ironia, chamado O Anticristo. Eu fui ler o livro, né? Nessa época eu já queria ser padre. Então, assim, em termos de religião, acho que eu tenho um pouquinho de algum conhecimento para falar. Quase padre, passei um tempo na igreja evangélica e desde 2013 eu professo uma fé judaica, que na família da minha mãe tem judeu, então eu seria um judeu meio que automático. E aí, no meio desse livro do Anticristo, tem uma frase que eu achei fantástica: o evangelho morreu na cruz. E aí vamos pegar o contexto, já que você falou do seu contexto do Nietzsche. O Nietzsche era filho de pastor luterano. Então de Bíblia ele conhecia. E tem um livrozinho chamado Genealogia da Moral, do mesmo autor, uma polêmica. O ideal para o livro
o ideal ascético, que é você desprezar essa vida e querer a que vem, porque a que vem equivale, o céu equivale, e essa não. A grande ironia que ele falava com relação ao ensino de que pessoas que não têm vida querem ensinar as pessoas a viverem, que eu concordo com a ironia, e outras coisas tantas que ele se argumentando no livro. Só para não deixar passar despercebido, um bispo, o lado quase padre falou alto agora, tem uma obrigação de ensinar a igreja e ver se os padres estão fazendo aquilo que a Santa Madre Igreja Católica está mandando fazer. Então eles são meio que os fiscais dos padres, não fiscal da fé, mas fiscal dos padres. De ensinar, corrigir e por aí vai. Quando o sínodo o dicastério dos bispos, quem elege os cardeais, os arcebispos e cardeais, dá uma olhadinha no que o cara está fazendo, ele tem legitimidade de apontar para o Papa: olha, aquilo ali vale a pena, e o Papa vai assina embaixo e você ascende de cargo. E os apóstolos, eles são anunciadores, são construtores de pontes. Isso dentro da hierarquia católica romana. A católica ortodoxa segue os princípios muito parecidos, mas vai discordar de uma besteira ou outra. Mas coisas simples. E fé está provado que, cientificamente recomendado, que você crê em alguma coisa. E você eleja uma casa. Não precisa ser uma casa física. Quando você, por exemplo, fala que é desigrejado, ser desigrejado é uma coisa. Não querer crer em nada é um outro departamento. Sim. É uma outra história. Então, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, tá nessa de eu não sei para onde eu vou e é melhor ficar em casa, bom, dá uma procurada. Vai ter algum lugar, vai ter alguma casa, porque igrejas são casas, que você vá saber ou vai entender daquela entidade que você adora, e que os pastores, padres, pregadores, umbandistas, ou seja lá quem for, seja alguém que tem uma coisa de útil para dar e para mostrar. Perfeito. Então você vai ver os frutos a árvore pelos seus frutos. Então, um abraço aqui à nutricionista Amanda Barbosa. Ela diz assim: hoje tem tantos picaretas brincando com a palavra de Deus e tem gente que ainda cai. Muita gente, Amanda. Infelizmente, muita gente ainda cai. E vai cair mais, viu? E vai cair mais. E tem um negócio interessante, Eduardo, que eu acho importante em algumas igrejas. Eu fui membro da igreja presbiteriana, e na igreja presbiteriana há um relatório, há uma prestação de contas de tudo, sabe? De despesas com pessoal, de despesas com aluguel, se a igreja for alugada, com IPTU, com energia, com água, com salário pastoral. Um grande abraço aqui aos pastores da igreja presbiteriana de Arapiraca, pastor Misael e pastor Aldo, tá? São dois pastores da igreja que eu conheço, são pessoas que têm idoneidade, né? Igrejas que eu já fiz parte aqui. E assim, existem algumas igrejas, pelo contrário também, que não tem declaração de nada, certo? Nem anual. Existe outra igreja aqui que tem uma assembleia anual para falar sobre isso, né? Chamamos a sua membresia, né? E é um culto chamado culto administrativo, geralmente. Sim. Onde você, os batistas fazem muito, né? Você isso é importante fazer, tá? Mas igrejas onde primeiro, que o cara tá lá em cima, o pastor, o profeta, o cara, né? O cara só fala em dinheiro, o cara só fala em Ferrari, em Porsche, em Mundo Fantástico de Bob. Cuidado com esse cara, né? Outra coisa, o seu líder, ele dá valor a quem na igreja? Ele anda com os mais fracos e oprimidos da igreja? Ele anda com os desempregados? Ou ele só quer andar com a elite? Ele só quer andar com o cara que tem dinheiro na igreja, com os empresários que fazem parte daquela comunidade? Fica de olho, cuidado com esse cara, né? E assim, a gente tem visto isso Brasil afora, né? Brasil afora. Mundo afora. Aí eu venho para as minhas perguntas aqui, Eduardo. Manda. Essas vítimas costumam desenvolver transtornos como depressão ou ansiedade? Elas pioram a depressão e a ansiedade. Uma das fatias de população mais vulneráveis são depressivos. E você percebe, olhando pro... É meio arriscado dizer isso, pensando que tem psicólogo me ouvindo.
Mas você consegue ver sinais posturais na postura, no comportamento da pessoa, de que ele está desenvolvendo uma depressão. Tipo, os ombros um pouco caídos, assim, meio encurvados, olhares de tristeza ou de choro. Meio Olhando para baixo. Aquela respiração mais penosa, mais pesada. Se você conversar um pouquinho com ela, vai de cada 10 frases, 9,5 vão ser algum tipo de lamento, ou aquela frase que eu acho ridícula. É assim porque Deus quer. E eu não tenho certeza se é assim porque Deus quer, não. Mas esse é o departamento. Então, essa parcela de população que está numa igreja para que Deus faça um milagre, é muito vulnerável a pastores picaretas. Pastores e padres e umbandistas, ou seja lá quem for picareta. Um dia eu estava num culto, numa denominação fora daqui de Arapiraca, e aí a pastora foi pregar sobre ansiedade. E, para minha surpresa, estava certa. Psicologicamente falando, ela estava certinha, estava do ponto de vista teológico / psicológico correta. Não que a ansiedade é humana, ponto. A ansiedade não é demônio. Não que a ansiedade você não cura, ponto. A ansiedade você não cura, você controla. E lá, bererê. Ela pediu para outra irmã orar, e a irmã começou a orar assim: espírito de ansiedade, saia em nome de Jesus. E quem saiu fui eu. Quem saiu do ambiente fui eu, porque a pastora fez uma pregação corretíssima e ela jogou tudo na lata do lixo. A missionária, quando foi orar, jogou tudo na lata do lixo, porque doenças psiquiátricas não são falta de Deus ou presença do demônio, nada a ver, é uma fraqueza humana. Citando Bíblia, o profeta Elias teve uma crise depressiva braba, que ele tem lá, eu não vou contar a história da Jezabel não, mas resumindo, ele ajudou a matar os 450 profetas e adoradores de Baal, e a Jezabel mandou uma cartinha no dia seguinte para ele assim: que se faça comigo isso e outro tanto, se na esta hora amanhã sua cabeça não estiver numa bandeja de prata. Ele se assustou e saiu correndo. Não é que ele tenha se assustado com a fala da Jezabel, que ele estava decepcionado. E aí ficou numa caverna meio escura, andou outro tanto, ficou noutra caverna, e ele ouviu aquela vozinha que dizia assim: escuta, por que você está aqui? E um professor de português me corrigiu de uma maneira muito bonita. Quando a pessoa diz por que você está aqui, é porque a outra pessoa está com você. Sim. Mas passa despercebido. Sim. Você está lendo, passa despercebido. E aí tal, encoraja e vai embora. Quando Yeshua estava no jardim, que começou a orar, que suou sangue, isso é um sintoma, uma característica de alguém que está com muita ansiedade, que rompem-se os capilares e o sangue se mistura com o suor que o corpo está escorrendo. Aí ele fala: Senhor, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Sim. Ótimo, são episódios de ansiedade, um depressivo, que é o do Elias, e um de ansiedade, que é Jesus. Eu vou dizer que esses caras não tinham Deus? Eu vou dizer que esses caras estavam possuídos pelo demônio? E é o que a gente escuta. Pelo menos o que eu gosto de escutar é que você vai ser curado dessa depressão. E, por favor, por gentileza. E eu queria chamar também a atenção para uma coisinha chamada teologia da prosperidade. Né? Que Deus é banco. Deus tem a obrigação, viu, gente, segundo esses caras aí, de lhe dar tudo. Uma casa em Miami ou em Orlando, um barco, né, um apartamento na cobertura, na Ponta Verde, uma Ferrari, um Porsche. Quem sabe? Eu quero em Balneário Camboriú. Tá certo? Eu quero em BC. Então, assim, na década de 90, teve ele ainda tá vivo, você vai aí no Instagram, tem Pastor Caio Fábio da Araújo Filho, um dos maiores pastores da época da década de 90, né? Ele caiu, ele confessou um adultério, a igreja o baniu e banido está até hoje. Ele é um grande pastor, principalmente aí dos desigrejados, que aumenta a cada dia, né? Graças a Deus. Graças a Deus é ironia, né? Claro. Mas aí, por que eu tô falando isso? Porque, Eduardo, era importante falar sobre isso. O pastor Caio Fábio, num dos livros dele, ele disse que, se eu não me engano, é Seguir a Jesus o mais fascinante projeto de vida. E ele diz assim que tem gente que é próspero, mas vende limão na feira. Você entendeu?
Então, é porque a gente vive num país tão roubado, tão saqueado, e não é de agora, né? Isso não é de agora. Piorou agora, mas não é de agora, tá? Tão miserável que você tem um ar-condicionado em casa, você é rico, né? Você tem um carro, você é rico. Você já parou para pensar nisso, né? E que aqui a prosperidade, Eduardo, tá ligado a bens materiais. É o que se vende, né? É a ideia que se vende. Entendeu? Então, tipo, a pessoa, ela vende o limãozinho dela na feira ali. E ela vive muito bem. Ela tem o nome dela limpo. Ao contrário de você, que é pastor, que tem o nome... Mais sujo que pau de galinheiro. Exato. Entendeu? E tá tudo bem, ela tem o que comer, ela tem o que vestir, a família tem... Tá todo mundo com saúde. Deus faz a prosperar. Ela vendendo o seu limão, o seu peixe na feira aqui na rua aqui atrás, na feira de Arapiraca. São Miguel. Compra e paga. Tá tudo certo. Entendeu? Mas você acha... Aí a pessoa... Não, porque vem aqui que você vai... Entende? Aí lá vem, em vez de ser a profecia, é a profetada. Palavra que não se cumpre. Exatamente. Palavra profética é uma coisa, profecia é outra. Palavra profética é aquilo que o líder, ele deseja para a sua vida, ou pode até desejar sobre você. Eduardo, por que muitas vítimas, elas relutam em procurar ajuda psicológica após a ruptura com esses líderes? Porque elas acham que a culpa é delas. Não tiveram fé o suficiente, não foram crentes o suficiente. Deus não permitiu que eu crescesse porque a culpa é minha. Eu fui para a igreja errada. E aí elas se tornam vítimas de outros picaretas. São comentários da prosperidade. O conceito judeu de prosperidade é muito próximo do conceito do pastor Caio. Que é tipo assim, você está em paz. Quem chega perto de você está em paz quando chega perto de você. Você é uma pessoa agradável de estar perto. E um comentário sobre dinheiro. Eu não conheço muitas pessoas ricas que não têm nenhum problema mental. Conheci uma, duas, e uma delas morreu ano passado, que se chama Silvio Santos. Não há quem diga que o Silvio Santos tinha algum problema mental. Mas, por exemplo, tem um camarada que ele comprou um jatinho de 20 milhões e ele é comediante não, ele é alguma coisa próximo disso, que eu não acho muita graça nas piadas dele, não. Ele estava até março numa clínica de saúde mental, internado. Posso falar o nome? Deixa pra lá. Vocês já ouviram? O Brasil todo já conhece. Já conhece. Pra mim, que sou chato, é de graça duvidosa, mas ele tem sérios problemas bipolares, ele é bipolar. O Chico Anísio, ele tinha depressão crônica, ele era depressivo crônico. Tipo assim, o Chico que você via na TV não era o mesmo Chico que os filhos viam em casa. Era um cara mal-humorado por vida. O que dava graça ao Chico era estar no ar. Aí o humor dele melhorava, inclusive dentro de casa. Como os programas da Rede Globo eram sazonais, no período de baixa, ele era insuportável. Frase dele. Não estou inventando, frase dele. Acho que, se não me engano, foi no programa do Jô. Não vou lembrando foi que eu vi isso. Então, todo mundo que tem algum tipo de riqueza material, isso não é uma apologia a que você seja pobre porque pobre você é feliz. Também é outro engano. Também é outro grande erro. Mas uma pessoa próspera, ela tem em todos os campos. No financeiro, organizadinho, como falou o André. Emoções administráveis. Você tem dias de baixa, dias de alta, mas você consegue administrar aquilo. Sua família está organizada. Você tem paz, que é o conceito de shalom. Shalom para o judeu não é só paz. É tipo, que a paz que transcende todo o entendimento esteja sobre você. E um lugar, assim, só para terminar de falar sobre esse assunto, que eu acho muito bonitinho, é uma carta que Nabucodonosor escreve. Ele fala assim, Shalom Rav. Shalom Rav significa muita, mas muita paz. Vindo de um ímpio, vamos chamar assim, né? Em termos cristãos ou evangélicos ímpios. Então, prosperidade, para você que está nos ouvindo e nos vendo, não tem a ver com dinheiro exatamente. Dinheiro é consequência. Por incrível que pareça, dinheiro é consequência. É para abrir mão do ganhadeiro? Claro que não. Eu não sou doido. Todo mundo quer ter uma vida bacana. Eu não conheço um que não queira.
E se conhecer, duvide dele. Pode duvidar, lindo. Todo mundo quer ter sua paz financeira, quer ter suas coisas, quer ter liberdade que o dinheiro provoca e proporciona. Mas, além de tudo, quem tem prosperidade, quem é próspero, está com seu juízo no lugar. E hoje, vindo na sociedade que nós temos hoje, isso é muito raro. Muito raro. Olha, estou pegando um texto aqui da Bíblia, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: o apóstolo Paulo, esse é apóstolo. Esse é apóstolo, tá? Descreve os requisitos para um bispo ou líder na igreja. Ele deve ser irrepreensível, ou seja, alguém irrepreensível, que eu não sou assim, Tia Chagas, para ser professor de português, mas é alguém que não se pode repreender por nada. Por nada. Irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Meu conselho para você que está ouvindo Saúde em Foco hoje: você está em dúvida, né? Você não quer ser um desigrejado como eu, né? Eu também. Não quer dizer que você não crê em Deus. Tá certo? Mas assim, quando você quiser procurar uma igreja, e uma igreja que eu estou falando é alguma agremiação religiosa, se pode se chamar assim. Denominação é melhor. Uma denominação religiosa. Olhe para o cara lá e não vai perguntar a ninguém da igreja dele, que provavelmente vai dizer que ele é o santo. Tá? Mas procure saber, você tem direito de saber. Se esse cara, né, ou essa cara, porque agora tem negócio de pastora também aí, né, se ele ou ela são irrepreensíveis. Pergunta se ele pode comprar, se ele tem cartão de crédito, se ele pode comprar, se o nome dele tá limpo, né? Irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, sensato, é aquele cara que não faz acepção de pessoas, nem panelinha dentro da igreja. Não vou ficar perto do irmão ali, porque o irmão ali vai comprar um carro a mim. Deixa eu melhorar. Uma coisa que eu acho muito bonita na igreja católica, eu era da pastoral da juventude, e o padre da minha época, ele fazia uma opção preferencial pelos pobres. É muito bonito isso. Outra coisa que é bonita dos meus irmãos católicos. Na semana passada, por conta do conclave, né, e saíram algumas reportagens a respeito do Papa Francisco. E, gente, eu fiquei besta com a notícia que eu li. Primeiro, o Papa Francisco, e nem nenhum Papa tem salário. É zero qualquer coisa. Tá dólar, certo? real, euro. Aí, Marco Aurélio, eu não queria ser Papa, não. Primeiro que eu não tenho a capacidade de ser mesmo. Eu sou um herege. Segundo, não diga não. Aí veja só, gente. Aí veja só, tô falando assim, mas veja só. É sério, né? Por que eu tô dizendo isso? O Papa Francisco, aí alguém foi questionar qual é o seu salário, Sua Santidade. Ele disse: não tenho salário. Aí a repórter perguntou: como é que você não tem salário? Ele disse: tudo que eu preciso, se eu precisar de um par de sapatos, a Santa Sé compra para mim. Eu sou provido de alimento, eu sou provido de assistência médica, eu tenho uma casa para morar, que é em casa, né? E a casa para morar, tá certo? E todas as minhas despesas com alimentação são custeadas pela Igreja Católica, pela Santa Sé. Pronto. Aí foram fazer a mesma pergunta agora pro Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV também não tem salário, gente. Tá bom? Aí é o seguinte, ó, parabéns, né? A Igreja Católica, por isso, tem os meus parabéns. Se eles já tinham toda a minha admiração e respeito, passaram a ter muito mais. Porque tem pastor aqui no Brasil andando de jatinho. Tem pastor fora do Brasil andando de jatinho. Aí o cara fica dizendo assim: você tá recalcado? Recalcado? Você fazer dinheiro com a grana dos outros? Você enricar à custa da fé dos outros, do irmão. Entende? Falando nisso, o Papa Francisco, ele tinha alguns bens por conta de ter trabalhado, enfim, ele era especialista em química e lá. E em testamento ele deixou todos os bens pro presídio. Sim, eu vi. Achei muito legal, achei muito bacana. Era um sujeito que não tinha
Não há um paralelo, não há um paralelo. Talvez o mais próximo dele tenha sido João Paulo II, e aí não por uma questão de pobreza, mas por uma questão de juízo. Em 2000, se não me falha a memória, ele juntou líderes religiosos de matriz africana, judeus, protestantes, árabes e seja lá quem for, um monte de gente. Passaram um fim de semana em Assis, na Itália, para discutir, para conversar miolo de pote, assim, sobre Deus, a existência lá hindus. E quando eles saíram, a Santa Sé, o Vaticano, fez um comunicado que até hoje eu lembro assim com muita gratidão. Aquilo que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos separa. E foram 2 ou 3 laudas dizendo o seguinte: não importa, que é o nosso papo aqui, não importa em que você creia, o que importa é que você esteja bem do ponto de vista psicológico, social e espiritual. Com picaretas, você nunca está bem. O André falou sobre medo. É muito fácil manipular alguém com medo. Tire pela Covid de 2020. Não foi só uma pandemia de doença, foi um experimento social aquilo ali. O quanto você consegue manipular uma galera em torno de uma notícia, em torno de uma bobagem, em torno de nos mandaram usar máscaras que não servem pra porcaria nenhuma. Inclusive a Zene, não sei o que pra lá, porque não impede a passagem do vírus. Não sei o que tá dizendo, são cientistas. Já não é mais uma questão de direita ou esquerda, é ciência. A ciência tem lado direita e tem lado esquerda. E uma outra coisa, quem puder, baixe um livro ou compre um livro, acho melhor comprando, chamado 1984. O nome do livro é 1984 e eu não vou dar spoiler. Só leia. Perfeito. Pra gente finalizar. Caramba, já. Pra gente finalizar, Paulo aos Filipenses, Paulo capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Entendeu? Vou repetir. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ou seja, se o cara for picareta, não vá. Fora. Tudo que for nobre, se esse cara não tiver um comportamento nobre, ou essa não tiver um comportamento, caia fora. Tudo que for correto, esse cara é correto, ele compra e paga, ele tem o aluguel dele em dia, o prédio tá pago, a água, a luz, não enrola ninguém. Cuidado. Tudo que for puro, né? Ou seja, esse cara tem um comportamento puro, será que ele tem? Não assedia as irmãs, tudo que for amável. Esse cara é só amável com o cara que tem dinheiro na igreja? Ou ele é amável com a comunidade toda? Ele abraça todo mundo, porque Cristo abraçava todo mundo. Tá? Tudo que for de boa fama. Como é a fama desse cara? Qual é a cidade que ele vem? Ele veio. Ele tá aqui por quê? Entende? Quando você vê um cara se levantar: eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Cuidado com o profeta. Cuidado com esse negócio aí. Né? Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E se porventura você se sentiu aviltado, você se sentiu sequelado por esses caras aí e quiser falar com o Dr. Eduardo Augusto Almeida, ele é judeu, já fez parte de algumas igrejas evangélicas, foi cristão, quase padre, né? E pode ajudar a você ter uma vida bacana. A última é o seguinte: tem um pastor que na sua igreja, claro, porque ele só pode dizer isso no púlpito da sua igreja, ele não pode dizer isso em outro lugar. Ele diz: quem tiver aqui e que se divorciar, não vai tomar ceia aqui. Tá certo? Então, fiquei muito triste quando eu vi. Eu já não gosto desse cara faz muito tempo. Não vou dizer o nome dele aqui para não dar boa pra esse cara também, tá? Mas eu vou falar um negócio para você, amigo. Ó, a pessoa que tá dentro de uma igreja, ela tá procurando Deus, sobretudo. Ela está procurando Deus, tá? Ela não precisa da sua anuência para tomar ceia. Ela pode tomar ceia dela em outro lugar, se ela quiser. Entendeu? Um detalhe. É por isso que hoje eu não frequento mais, tá?
da minha vida pessoal, quem vai dar conta sou eu. Não é pastor de nada que vai dar conta da minha vida. Quem pode ir para o céu, quem pode ir para o inferno, sou eu. Não é você que vai no meu lugar. Se eu fosse para o inferno, até eu queria que você fosse. Entendeu? Mas já que quem dá conta da minha vida e responde por ela sou eu, entendeu? Então eu decido se eu vou tomar minha cerveja, uma grade, se eu vou pular numa piscina cheia de cerveja. Entendeu? Se eu vou me divorciar. Isso é uma faculdade minha. E você, seu picareta, você não tem nada a ver com isso. Quero ir embora. Entendeu? Pode me tirar daqui. Pois é. Tá entendendo? Então assim, você toma conta da sua vida e tenha cuidado quando você encontrar um líder religioso querendo manipular a sua vida, querendo dizer como é que a sua vida deve ser, entendeu? Segundo o crivo dele. E até alguns crivos bíblicos também, que você tem o direito de discordar se você quiser. Eduardo, 1 minuto pra gente ir embora. É só agradecer, né? O número 996178170, esse é meu número. Clínica Inspirar, tô aqui toda segunda-feira a seu dispor, hipnose e terapia cognitiva a seu dispor. E agradecer e dizer que, eu vou só repetir na frase lá da Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você não precisa ser um estudioso da Bíblia, só precisa ler. Perfeito. É exatamente isso. E outra coisa, para a gente encerrando mesmo, é o seguinte: quer procurar um lugar para você ir? Tem boas igrejas para você frequentar, tá? Tem boas igrejas para você frequentar, aquelas que você conheceu desde quando você se conheceu de gente. Vou recomendar aqui, Igreja Católica Apostólica Romana. Procure uma paróquia perto da sua casa, converse com o padre. Igreja Batista. As batistas da Convenção Batista Brasileira, que reconhecem ali as suas igrejas. Procure uma igreja batista. Procure uma igreja presbiteriana, que você pode ter um contato com os pastores, saber quem são. Tem prestações de contas. Você vai para um centro espírita, procura os nossos irmãos espíritas no centro espírita. Procure. Você quer frequentar uma igreja, não tem igreja, um templo de matriz africana, vá, procure, entendeu? Agora, que o importante disso é que você seja feliz e que, sobretudo, você não seja enganado. Saiba quem você procurou, procure saber. Exatamente. Saiba que você não pode ser enganado. É um direito que você tem de não ser enganado por ninguém. Assim a gente encerra, né, dizendo que você tem uma boa tarde, até amanhã, e amanhã tem Bicho de Patos, a doutora Alessandra Nogueira. E o mais importante, que Deus te abençoe. Amém. E até a próxima. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes.